Shalom, gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa Bet no Friburgo, para o nosso canal Beninu Friburgo e Foco. Estamos aqui nesse dia de Shabbat, continuamos com o nosso estudo. Já lemos a Parashá Tazria, Mexorá, já falamos acerca da Haftará Tazria, e agora vamos continuar com a Haftará Mexorá. Essa Haftará, ela relata aqui quando 4 homens leprosos estavam à entrada do portão. E estava uma luta muito grande. Na Haftará acontece um incidente ocorrido durante a vida de Elishá, o profeta Eliseu. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão e disseram ao outro: para que ficamos aqui até que morremos? Se dissermos reclame na cidade e a fome na cidade, morreremos. E lá, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e entremos no acampamento de Arã. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao acampamento de Arã. Chegando ao limite do acampamento de Arã, notaram que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera acampamento de Arã, houve ruídos de carros e cavalos, o ruído de um grande exército. Disseram ao outro, o rei de Israel: alugou contra nós o rei dos Riqueus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. E se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, os acampamentos como escava, e fugiram para salvar as suas vidas. Quando estes leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram de lá prata, ouro, roupas e foram e os esconderam. E voltaram a entrar numa outra tenda, e de lá tomaram, esconderam, e disseram ao outro: não agimos bem, este dia é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos culpados. Vamos, pois, agora e avisemos a casa do rei. E vieram, e clamaram aos porteiros da cidade, e disseram: vamos ao acampamento de Arã, e não havia lá ninguém, nem voz de homem, somente cavalos e jumentos amarrados, e as tendas como estavam antes. E chamaram aos porteiros e anunciaram dentro do palácio real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos direi o que é que os amoreus vos fizeram. Eles bem sabem que estamos famintos e saíram do acampamento para se esconderem, no campo, dizendo: quando saírem da cidade, tomaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus servos respondeu e disse: que se tomem 5 dos cavalos, porque restou aqui, e que estão como toda a multidão dos israelitas, que restaram aqui prestes a perecer. E vejamos, e tomaram 2 cavaleiros. O rei os enviou à casa do acampamento de Arã, dizendo: ide e vede. E foram atrás deles até o Jordão. Diz que todo o caminho estava cheio de roupas, de equipamento, que os arameus haviam largados da sua presa. E os mensageiros voltaram e relataram ao rei: o povo saiu e saqueou o acampamento de Arã, e uma medida de farinha fina custou um ciclo de 2 medidas de cevada, um ciclo conforme a palavra do Eterno. E o rei encarregou o capitão, em cuja mão se apoiava, de guardar o portão. E o povo pisoteou junto ao portão, e ele morreu, como havia dito o homem de Deus, que falou de Deus, o que falou quando descer a ele. E que foi que quando o homem de Deus falou, rei dizendo: amanhã, esta hora, 2 medidas de cevada serão medidas no portão de Chorão, por um ciclo, uma medida de farinha fina será medida por um ciclo. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, dizendo: ainda que o Eterno fizesse janelas nos céus, isto poderia acontecer. Ele disse: tu verás com os teus olhos, porém dali não o comerás. E assim lhe aconteceu, porque o povo pisoteou junto ao portão e ele morreu. Essa aqui é a Haftará da Parashá Mexorá, gente, a qual nós estamos lendo, né, dessa semana. E nesta Parashá, como nós já falamos da Haftará de Tazria, e agora nós vamos relatar o que aconteceu com relação aqui. Banquete em tempos de fome. Os soldados, sabemos que os soldados de Arã cercaram a cidade de Lotã e chegaram perto de onde estava Elishá. Eles queriam capturar o seu rei.
Elixá não queria machucar os soldados de Arã, afinal eles não vieram para matá-lo, mas também ele não queria ser capturado para servir ao rei de Arã como seu principal conselheiro, gente. Aqui foi uma luta muito grande que se passou naquela terra, em que havia uma guerra travada entre a Síria, tá, gente? Entre a Síria e o povo estava ali numa situação, né? Nós sabemos que os filhos de Quiquirage, depois de todo aquele milagre, de tudo que aconteceu, né, com o profeta Elixá, o livramento, o que aconteceu, Gehazi, ele foi lá, usou de má fé e pediu dinheiro ao capitão da guarda. Ele deu, mas depois ficou leproso, ficou com tísera. O que aconteceu? Passou alguns tempos e veio acontecer essa guerra. E lá no acampamento, os 4 entraram, ele e seus filhos entraram ali no acampamento, como nós lemos, né? Elixá estava ali, na cidade de Lotã. O rei de Arã sabia onde o profeta estava, não perdeu tempo em ver seu exército, queria capturá-lo, né? Elixá não queria ficar preso, como nós falamos, servir de conselheiro do rei, mas o jovem, tinha um jovem que estava ali com medo, né? Deus abre os seus olhos do rapaz para ele ver, ele viu, né, de volta das colinas de Dotã, pôde ver anjos de fogo em forma de cavalos, carruagens, eram anjos enviados para proteger Elixá do inimigo. O rapaz compreendeu que eles estavam seguros e que nada de mal lhes aconteceria. Deus atendeu o pedido de Elixá e ele usou um milagre só para que seu jovem discípulo não ficasse com medo. Elixá cuidava de todos, incluindo o jovem assustado. Assim, mas o milagre de Elixá aconteceu. Então vamos lá, gente, aqui na hora da guerra, no banquete em tempos de fome. Era um tempo de muita fome. Os soldados de Arã cercavam a cidade de Dotã, chegaram perto de onde estava Elixá, eles iam capturá-lo e levá-lo ao seu rei. Elixá não queria machucar os soldados de Arã, eles não vieram para matá-lo, mas também ele não queria ser capturado, como nós falamos, para servir ao rei de Arã, o seu principal conselheiro. Então ele rezou a Deus: por favor, atinja essas pessoas com confusão. Deus ouviu a prece de Elixá, e ele deixou os soldados confusos, de forma que eles não entendiam mais o que estava acontecendo. Então, este não é o caminho certo, esta não é a cidade que vocês querem. E o profeta disse aos soldados de Arã: sigam e eu os levarei à pessoa que vocês procuram. Os confusos soldados seguiram Elixá, que os conduzou até o capital da cidade de Chorão. A chegar à frente do palácio, o homem santo rezou: Deus abre os olhos dessas pessoas para que eles possam ver. Deus abriu os olhos dos soldados e eles estavam bem na frente do palácio do rei de Israel. Olha, gente. Aí começou. Quando Jehoram olhou pela janela, não acreditou naquilo que viu. Os soldados inimigos de Arã, entregue bem nas suas mãos. Devo matá-los, meu mestre? O rei perguntou a Elixá: isso é o que deve você fazer? Matar prisioneiros capturados? Perguntou Elixá: deles pão, de água, de comer, de beber, deixe voltar ao senhor Arã. E Jehoram pediu um banquete para ele, os soldados de Arã comeram, beberam, e era a forma de Elixá agradecer ao rei que Arã, porque o escolhido para ser o seu conselheiro. Afinal da refeição, Jehoram mandou de volta para o seu país. O rei de Arã parou de enviar suas tropas ao território de Israel. Por um período de breve houve paz. Quem é culpado por essa fome? Jehoram, rei de Israel, ainda não tinha feito techuvá. Ele ainda adorava ídolos, recusava acreditar no profeta, apesar de ele ter visto com Elixá realizar vários milagres. Olha como é que era ruim Jehoram, gente. Como é que ele era perverso. Tinha visto vários milagres, várias curas através de Elixá, e mesmo assim, seu coração preso com relação a isso, a idolatria. Então, os problemas surgiram. Após alguns meses de paz, o rei de Arã mandou seu exército sitiar a cidade de Chorão. O inimigo não deixava o povo judeu entrar, nem sair das cidades. Os fazendeiros não podiam entrar na cidade para vender sua colheita. Era muito difícil conseguir comida. A população de Chorão passava muita fome. A pouca comida que se entrava custava muito caro, somente os reis e os muito ricos podiam comprar.
O rei fez uma caminhada ao redor da muralha que cercava a cidade para ver como as pessoas estavam vivendo. Ajude, meu senhor, o rei, gritou uma mulher ao rei. Seu Deus não está ajudando? Como poderia eu? Perguntou o rei, amargamente. De onde poderia eu dar-lhe comida? Do depósito de grãos vazio ou da prensa de vinha seca? Então Jeroham perguntou, qual o problema? A mulher disse ao rei, que as pessoas estavam sofrendo por falta de comida, as pessoas estavam morrendo de fome. Quando ele ouviu aquilo que ele rasgou as vestes reais, as pessoas viram que debaixo delas se vestia um saco de pano que coçava. Eles viram que, apesar de ele não estar passando fome, ele se preocupava-se com elas. O rei perguntou a si mesmo, de quem é a culpa por essa fome? É de Elixá. Olha o que ele dizia, o que o rei falava, é de Elixá. Com certeza, se Elixá pedisse a Deus, certamente, Deus acabaria com a fome. Em vez de perceber que a fome havia chegado por ele, no ter feito o Teshuvá, ele não culpava Elixá. Quer dizer, o homem, ele sempre quer culpar o próximo. Ele nunca quer assumir a culpa do que ele faz, do que ele tem erro. Queria assumir, jogar a culpa em cima do profeta, porque o profeta não orava, porque o profeta não pedia pela cidade. Não, era ele que levava o povo à idolatria, corrompia o povo e jogava a culpa em Elixá. Mas vamos lá. Ele punia Elixá, a cabeça de Elixá não pousava sobre os seus ombros. Por mais um dia, jurou o rei. Ele enviou um oficial do seu exército para cumprir sua terrível ameaça. Naquele momento, Elixá estava em sua casa, conversando com seus anciãos, com seu espírito de profecia. Ele já sabia que o rei havia dito. O profeta virou-se para os anciãos e disse, vocês sabiam que o filho de um assassino enviou um oficial para cortar minha cabeça? Quando o oficial chegar, feche a porta e põe-no para fora. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, Elixá o segurou. Espere, ele gritou, estou ouvindo os passos do seu senhor. O rei chegando atrás dele. Nesse momento que o oficial chegou atrás dele, estava o rei. Ele estava correndo para alcançar o oficial. Não mate, gritou o rei. Essa fome vem de Deus. Se eu matar Elixá, a situação só vai piorar. Olha aí, o rei mudando de opinião. Jeroham percebeu que a fome não era culpa de Elixá, mas sim de si próprio. Estava pronto para fazer Teshuvá. Isso é importante, gente. Na vida de um homem, de uma mulher, de um judeu, de uma judia, de um Benoa, de uma Batinoa, Teshuvá, de todo ser humano, quando ele faz Teshuvá, ele alcança uma progressão diante de Akadosh Baruch Hu. No momento em que Jeroham decidiu fazer Teshuvá, Deus decretou o fim da fome. Vamos lá, gente. Aqui, escute a palavra de Deus, Jeroham. Todos ficaram em silêncio. Elixá disse ao rei, oficial, isso é que Deus falou. Amanhã, esta hora, uma seá de farinha refinada será vendida por um shekel, e 2 seás de cevada será vendida por meio shekel, os portões de Chorão. A comida seria barata, não haverá mais fome. Todos se sentiram tão aliviados, contentes em ouvir isso, todos menos o oficial do rei. Ele riu. Será que Deus vai fazer janelas no céu? Olha a blasfêmia. Como uma coisa dessas pode acontecer? Você verá com seus próprios olhos, mas você não chegará a comer, Elixá respondeu zangado. Um dia de grandes notícias. Naquela noite, Gehazi e seus 3 filhos estavam fora dos portões de Chorão, porque eles falaram entre si, dizendo, se nós continuarmos aqui, morreremos de fome. Por outro lado, se formos para a cidade, também morreremos de fome. Então, por que vamos aqui ao acampamento inimigo de Arã? Se nos derem comida, sobreviveremos. Se eles nos matarem, bem, nós iremos morrer. Aqui, de qualquer jeito, no meio da noite, eles rasquejaram até a proximidade do acampamento de Arã. Mas que surpresa, não havia ninguém lá, nem soldado, nem oficial, nem general. O acampamento estava vazio. Por onde o exército de Arã poderia ter ido? Um grande milagre, acabaram de correr. Deus fez um enorme barulho que parecia um grande exército marchando em direção ao acampamento. Os soldados de Arã ficaram tão aterrorizados que fugiram correndo, deixando tudo atrás. Cavalos, armas, roupa, comida. Deus havia feito um milagre para que o exército de Arã fosse embora, que fez com que a fome tivesse fim. Gehazi e seus filhos entraram na primeira tenda, não havia ninguém lá, mas havia comida em quantidade, secaram, comeram e beberam. Então eles juntaram o ouro, a prata e roupas, esconderam, tudo esconderam em secreto. Depois foram até a segunda tenda, eles fizeram o mesmo na primeira, mas ficaram com remorso. Os famintos judeus na cidade poderiam estar morrendo de fome. Nós estamos fazendo a coisa certa, disseram, é um dia de boas.
notícias? Como podemos ficar quietos e não deixar toda a cidade saber? Além do mais, se esperamos até o amanhecer, sem dizer nada a ninguém, queremos problema, pois não temos avisado antes, portanto vamos contar as notícias agora mesmo. Foram até o guarda do portão da cidade e disseram: nós vimos do acampamento de Arã, não havia ninguém lá, os cavalos, búzios estão amarrados, as tendas estão montadas. O guarda do portão contou a notícia, os guardas do palácio, que por sua vez contaram ao rei, o rei não acreditou, o inimigo sabe que estamos famintos, pensou com que certeza foram esconder no campo, e quando saímos, eles vão nos capturar. Um dos servos disse: por que, rei? Não envia 5 homens a cavalo para conferir, é verdade ou não? Pode ser perigoso, mas nós já corremos o perigo de morrer de fome. Ele concordou, mas enviou só 2 homens. Realmente, eles voltaram com a notícia. De fato, o exército irá fugir em direção ao rio Jordão, deixando as suas tendas cheias de comida. A notícia espalhou-se rapidamente, a população faminta saiu apressadamente da cidade em direção ao acampamento do exército. Havia tanto alimento lá, tanto que uma série de farinha refinada passou a ser vendida por 1 shekel e 2 reais de cevada para somente meio shekel, exatamente como eles já previram. Aquele que fome terminou, estavam todos muito felizes. O oficial que zombou de Elixá foi carregado de cuidar da segurança nos portões da cidade. Quando a multidão faminta rompeu para fora dos portões, ele morreu pisoteado. Foi punido não somente por ter zombado do profeta, mas porque se não fosse por essa zombaria, Jehoram poderia ter feito techuvá. O oficial viu a comida, mas nunca chegou a prová-la conforme disseram Elixá. Então, gente, tá vendo? A zombaria de um homem interrompeu a techuvá de um rei que poderia ter mudado o panorama da cidade. Gente, a nossa techuvá, ela muda o panorama da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, do nosso bairro, da nossa vizinhança. Entenda o quanto é importante a tua posição Benoa, a tua posição Batinoa. Né? Estamos nesse Shabat, que esse Shabat é para Shataris Mexorá, e nessa Ficará Mexorá reflita que aquele que segue achei é aquele que dá as garras práticas em tudo que ele necessita. Tudo de bom, até a próxima, Mashiach já. Tchau, tchau.